eu nunca associei maturidade com idade. Eu acredito que maturidade não tem a ver com idade, né? Tem muitas pessoas e muitos ditados que apontam um senhor como alguém que tem toda a maturidade do mundo para poder ensinar. Até porque tem muitos homens de 40 anos que se comportam como se fossem adolescentes. E tem muitos adolescentes que já se comportam como homens de 40 velhos, anos, como velhos. Então, assim como tem muitos homens que são casados e não são ainda maridos em casa, não se comportam como marido em casa, mas sim como moleque. Então, a maturidade ela tem muito mais a ver com uma estruturação lógica, racional e organizada e saudável de um ser humano do que a idade em si. A idade, com certeza, né, o tempo é um vetor que matura naturalmente as coisas, mas pode ou maturar para poder atrofiar, ou pode maturar para desenvolver, né, de fato. Então, quando a gente fala dos adultos que são imaturos, por conta dos seus comportamentos, até porque comportamento revela personalidade, comportamento revela caráter, comportamento revela identidade, a gente entende que a maioria desses adultos que são imaturos é porque não pararam para pensar e não foram educados lá atrás. Então a gente tem um problema. E aí vem um outro ponto, né? Hoje a gente já sabe que essa geração atual, ela pela primeira vez na história da humanidade, é a geração que tem um QI menos desenvolvido que a geração anterior. Então, se isso é um problema para hoje, sendo que para a evolução da história da humanidade sempre foi um problema não desenvolver função executiva, socioemocional, tudo aquilo que a gente conhece hoje, até porque a Brain é especialista, por exemplo, imagina agora tendo esse excesso de conteúdo, excesso de estímulos, estruturando comportamentos totalmente desestruturados, comportamentos que não são saudáveis, não são inteligentes. Nós teremos cada vez mais adultos não funcionais, adultos cada vez mais desestruturados para uma sociedade que deveria ser moderna e não é moderna. Porque não está nem tendo... são tantos estímulos, não é? Que não existe tempo nem para digerir e para processar tudo isso. Então, o que eu penso que acontece na mente, até das crianças e dos adultos? Uma desorganização. E você falou que, por exemplo, todos os aparelhos, eles precisam ter padrões e precisam ter organização. Então, o que é quando a gente busca significado para os nossos comportamentos? A gente está procurando organizar a nossa mente. Porque uma mente desorganizada, ela vai gerando confusão, conflito, vai gerando sensações, né, de insegurança, de estar perdido, de não saber para onde ir, toda essa aflição dentro do ser humano. Por isso que nós sempre buscamos significado e queremos, de uma certa forma, organizar a nossa mente. Sim. E quando você tem excesso de estímulo, você não tem tempo suficiente para digerir e para organizar, porque o processador importante para fazer essa organização é o processador racional. Ele precisa, as coisas precisam vir para esse processador, você organizar e botar de volta naquele lugar onde as coisas são meio caóticas, porque existe um sistema que você está absorvendo o mundo o tempo inteiro sem muita crítica. Você está absorvendo tudo, você está captando, sem que seja falado ou seja ensinado. O cérebro é um captador de padrões. Então, você está aqui, você está captando. Eu já estou captando que tem luz e tal. Na próxima vez, eu já sei o que esperar, porque meu cérebro já captou toda essa imagem, esse ambiente e tudo isso. Então, a grande chave para organizar a mente é esse outro processador da reflexão. O processador que ele é mais lento, ele não tem tempo de processar, ele não processa tudo ao mesmo tempo. É limitado, é a área consciente, intencional. Então, precisa ser uma coisa de cada vez. E, para isso, você precisa parar e pensar e refletir. E é o que as pessoas não querem fazer. Elas querem partir de um estímulo para outro, principalmente hoje as crianças, por causa das tecnologias e de tudo, elas acham entediante parar um pouquinho. Entende? Elas tudo, é tédio, não tenho o que fazer, não sei o que, mas tem que parar. E esse parar é importante para organizar a mente. E a mente organizada é importante para a saúde mental, importante para a aprendizagem, importante para poder escolher comportamentos e não ser só uma máquina de reagir o tempo inteiro. Estímulo, reação, e vou reagindo, e nunca paro, penso e começo a organizar tudo isso.